Olá, eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar os números decimais. Vamos ver a definição, como se lê os números decimais, vamos ver como transformamos um número decimal em uma fração, como transformar uma fração em um número decimal, como comparar dois números decimais e as 4 operações básicas de números decimais. Os números decimais são números racionais não inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Aí tem exemplo aqui, 1,54, 4,6 ou 8,9. E eles podem ser positivo ou negativo. Então vamos ver aqui. Os números decimais ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte inteira, vamos supor, eu tenho aqui 3,762. Então você tem aqui uma parte que é a parte decimal, que é o que fica depois da vírgula. Isso aqui é a parte decimal e essa aqui é a parte inteira. Então você tem aqui a parte decimal. E você tem aqui a parte inteira. Na verdade, um número decimal é como se fosse um número quebrado. Se você observar aqui no caso dessa tabela, eu tenho um número aqui 601,2. Você tem aqui, esse 1 aqui no caso é a unidade, certo? Isso aqui é a unidade, isso aqui é dezena, e isso aqui são as centenas. O que vem na vírgula, no caso, é a parte decimal, você tem aqui décimo. Então, se eu pegar aqui, de novo aqui, esse número aqui, 3,762. Então, você vai ter, esse 2 aqui vai ser 2 milésimos. Aqui você tem 6 centésimos. E você tem aqui 7 décimos. 7 décimos. E esse número aqui nada mais é do que a parte inteira, 3 inteiros. Então, tudo que fica depois da vírgula é a parte decimal, que aí você tem a divisão aqui, eu tenho aqui no caso, nesse exemplo, 2 milésimos, 6 centésimos, 7 décimos e 3 inteiros. Observando essa tabela aqui, você tem aqui, você pode ler assim, 601,2, ou você pode ler assim, 601 inteiros e 2 décimos. Aqui você pode ler 23,15, aqui você pode ler assim, 4,023, ou você pode ler 4,23 milésimos. É a forma como você lê o número decimal. Vamos ver aqui como você transforma um número decimal em uma fração. Você pode fazer isso aqui de duas formas. Por exemplo, 0,14 é a mesma coisa que 0,1 mais 0,04. Que isso aqui é igual a 1 décimo mais 4 centésimo. Então, que você observa que a quantidade de zero que você vai ter aqui nesse denominador corresponde ao número de casas decimais que tem depois da vírgula. Veja que aqui só tem uma casa decimal, eu botei só um zero. Aqui você tem duas casas decimais, eu coloquei 2 zeros. Então isso aqui é uma fração, né? Se você for resolver isso aqui, é uma fração com denominadores diferentes, que o MMC de 10 e 100 é 100, você vai fazer 100 dividido por 10 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. Mais 100 dividido por 100 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Se eu somar 10 mais 4 dá 14 e você repete o 100. Então 0,14 é a mesma coisa que 14 centésimos. Esse outro exemplo aqui,
você vai ter 3 inteiros mais 7 décimos. Então você vai fazer o seguinte, esse 3 você vai transformar na fração. 3 é a mesma coisa que 30 dividido para 10. Mais, no caso aqui 0,7 é a mesma coisa que 7 também dividido para 10. Então você veja que essas duas frações, os denominadores são iguais. Então você só faz a soma e repete o denominador. Olha. Você vai fazer 30 mais 7 dá 37. Então 3,7 é a mesma coisa que 37 décimos. Esse número aqui, 23,152. Então você vai fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa que você vai decompor, né? 23 mais 0,1 mais 0,05 mais 0,002. Você decompôs aqui esse número. 23 mais 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo, mais 0,05 é a mesma coisa que 5 dividido por 100, mais 0,002 é a mesma coisa que 2 dividido por 1000. Então observe que a quantidade de zeros que tem aqui na parte decimal, no denominador, corresponde ao número de casas decimais que tem depois da vírgula. Então vamos lá, né? Você vai calcular o MMC. O MMC de 10, 100 e 1000, na verdade é 1000, né? Vamos colocar aqui. Aqui subtemos que é 1 quando não tem. 1000 dividido por 1 dá 1000. 1000 vezes 3 dá 23.000. Mais 1000 dividido por 10 dá 100. 100 vezes 1 dá 100. Mais 1000 dividido por 100 vai dar 10. 10 vezes 5 dá 50. Mais 1000 dividido por 1000 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Quando você somar tudo isso aqui, vai dar 23.152 dividido por 1000. Agora, qual é a outra forma de você fazer que é bem mais fácil e mais rápido de você resolver isso aqui? Você vai fazer o seguinte, 0,14 é só você pegar 0,14, você pega, coloca o que tem depois aqui, no caso depois da vírgula, que é a parte decimal, você bota 14, coloca 1 aqui e a quantidade de casas decimais que tiver depois da vírgula você acrescenta 0. Observe que deu a mesma coisa, né? Olha. Aqui do mesmo jeito, olha. 3,7 é a mesma coisa que você tira a vírgula e fica com 37. Quantas casas decimais tem depois dessa vírgula? Uma. Veja que dá o mesmo resultado, olha. Do mesmo jeito isso aqui, olha. 23,152. Então, é a mesma coisa. Você vai escrever esse número sem a vírgula. Aí você vai, coloca aqui 1. Aí veja quantas casas tem depois da vírgula. 3, olha. Então dá o mesmo resultado. Né? Então, você faz da forma que você achar mais fácil, né? Mas eu acho que esse segundo método aqui é bem mais fácil e rápido de se transformar um número decimal na forma fracionária. Bem, agora vamos transformar um número fracionário em um número decimal. Eu tenho aqui 3/5. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai transformar esse denominador em um número 10, 100, 1000, no caso potência de 10. Então você veja o seguinte, qual é o número que eu multiplicando 5 vai dar 10? 2, né? Você vai multiplicar o numerador e o denominador por 2. Você sabe que não altera o valor da fração, né? Vai dar a fração equivalente. Então você vai ter 6, 5 vezes 2 dá 10. E 6 décimos você escreve como? 0,6. Então você transformou 3/5 em um número decimal. Esse outro aqui, você vai ter aqui 7,5, né? Então veja bem, qual é o número que eu multiplicando aqui
esse número aqui, o 2, que eu tenho que multiplicar ele para dar 10. Aqui, ó. Vai ser quanto? Vai ser um 5. Você vai multiplicar aqui por 5 e aqui por 5. 7 vezes 5 dá 35 e 2 vezes 5 dá 10. Quando você fizer essa divisão, né, vai ficar como 3,5. Entendendo que quando você divide por base 10, a vírgula está aqui, ó. Então você vai andar a vírgula para a esquerda, a quantidade de zero que tem aqui, ó. Como só tem aqui um zero, essa vírgula vai andar uma casa, vai ficar aqui, ó, 3,5. A mesma coisa aqui. A questão aqui é porque eu não tinha um zero aqui, você pode acrescentar um zero aqui, né? Então, se eu pegar aqui e andar uma casa decimal para a esquerda, vai ficar aqui a vírgula, não é isso? Na verdade, isso aqui é 18,45 avos. Bem, esse caso aqui você vai fazer o seguinte, você vai, no lugar de você multiplicar, você vai dividir, você vai fazer uma divisão. Ó. Você vai dividir 18,45 por 9. Quando você dividir, aqui vai dar um 2 e aqui vai dar um 5. Então, nesse caso aqui, você não faz a multiplicação como eu fiz. Aqui você vai dividir. Então, tem alguns casos que você multiplica, outros você divide. Então, aqui eu dividi por 9. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar tanto 2 como 5, eu vou multiplicar ele por 2. Por quê? Porque quando eu multiplicar 5 vezes 2 vai dar 10. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2 dá 10. Olha. Então, observe que quando você vai transformar na forma fracionária para a forma decimal, você vai fazer de um jeito que sempre você tenha no final uma fração com a potência de 10. Olha. Tá certo? E 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Agora, gente, qual é a outra forma que é muito mais simples de fazer? A divisão simples. Você pega 3, você dividido por 5, ó, eu vou fazer aqui 3 dividido por 5, vou botar aqui 7 dividido por 2 e vou botar aqui 18 dividido por 45. 3 dividido para 5 não dá. O que você vai fazer? Você vai colocar um zero aqui e esse zero que não tinha aqui, você vai colocar aqui, ó, 0, 3 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes 5 dá quanto? 30. Então você vê que esse resultado é igual a esse. Aqui, 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 dá quanto? 1. Aqui não tem mais nenhum número para você baixar no resto aqui. Vou colocar um zero que não tem aqui, ó, e vou colocar uma vírgula aqui depois do 3. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 2 dá 10. 18 dividido por 45. Ó. 18 não dá para dividir por 45, então eu vou botar um zero aqui. E esse zero que não tem aqui, eu vou colocar aqui, 0, Lá na frente eu vou explicar essa divisão para vocês melhor, de uma forma diferente. 180 dividido por 45 dá 4. 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 4, 16. 16 mais 2 dá 18. Ó. Você vê que dá o mesmo resultado, gente. Então, você pode fazer dessa forma aqui, né, onde você transforma a fração em uma fração equivalente com um denominador de potência de 10, né? Você pode ser 10, 100, 1000, assim por diante. Ou você faz a divisão como eu fiz aqui, naturalmente. Eu acho essa segunda forma mais fácil. Fique à vontade. Comparação de números decimais. Bem, eu tenho aqui dois números decimais. Eu tenho aqui 14,36 e 14,57. Quando você vai comparar dois números decimais, a primeira coisa que você faz é você comparar a parte inteira. Você vê que nesse exemplo aqui, ó, 14,36 e 14,57, a parte inteira elas são iguais. Então o que você vai fazer agora? Você vai agora comparar a parte decimal. A parte decimal você vai comparar primeiramente os décimos, depois os centésimos e depois os milésimos. Comparando o décimo, que é o que vem depois da vírgula, esse 3 aqui é um 5. Então 5 é maior do que 3. Então já chegamos à conclusão que 14,57 ele é maior do que 14,36. Esse outro exemplo, né? Eu tenho aqui 9,158
e tenho 9,126. Fazendo aqui a comparação, a parte inteira estão iguais. Os décimos estão iguais. Agora, os centésimos, 5 é maior do que 2. Então já para por aqui, 9,158 é maior do que 9,126. Esse outro exemplo aqui, ó. Você tem aqui 23,456 e você tem 23,457. Vamos comparar. A parte inteira está igual, os décimos estão iguais, os centésimos estão iguais. Aí o que vai diferenciar um do outro são os centésimos. 6 é menor do que 7. Então isso quer dizer que 23,456 é menor do que 23,457. Então é muito fácil você comparar dois números decimais. É só você comparar primeiramente a parte inteira, depois você vai comparar a parte decimal. E dentro da parte decimal você vai comparar primeiramente os décimos, centésimos e por último você vai ter os milésimos. E assim por diante. Vamos ver as operações. Eu tenho aqui uma soma de 0,650 mais 0,792. Quando você vai somar, você vai ter que colocar o seguinte: centésimo, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo, milésimo abaixo de milésimo. Então você vai fazer, ou em outras palavras, você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Para resumir, faz da seguinte forma: você vai fazer 0,650 mais 0,792. Então, observe que quando você vai fazer a soma, você vai simplesmente colocar vírgula abaixo de vírgula. Bote vírgula abaixo de vírgula que não vai ter erro. O resto vai igual como se você estivesse somando o número inteiro. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 14, vai 1. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 7 dá 14, vai 1. Então, o resultado dá 1,442. Então, vamos somar aqui, ó. Somando esses três aqui, ó, números inteiros, você vai ter 1,442 mais 2,4 mais 25,03. Então, vamos somando aqui. Observe que eu botei vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui você pode colocar 0, 0, né? Não tem nenhum problema. E aqui um 0. Somando aqui dá 2. Aqui vai dar 7. 4 mais 4 dá 8. Repete a vírgula. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 5 dá 8. Então, o resultado dá quanto? 28,872. Então, é fácil, né? Na subtração, vamos ver aqui a subtração. Do mesmo jeito, vírgula abaixo de vírgula, você vai colocar aqui, ó, 3,842 menos 1,442. Subtraindo. 2 menos 2 dá 0. 4 menos 4 dá 0. 8 menos 4 dá 4. 3 menos 1 dá 2. Então, 3,842 menos 1,442 dá 2,4. 23,036 menos 7,34. Então, vamos fazer essa subtração. Então, 0 aqui, 6 menos 0 é 6. Como eu não posso fazer 3 menos 4, eu vou tomar emprestado aqui o vizinho. Que aqui no caso não tem nada. Vou tomar o outro vizinho. O outro vizinho que tinha 3 vai ficar com 2. Aqui iria ficar com 10, né? Como ele vai emprestar um para cá, então ele agora vai ficar aqui com 9. Ele vai ficar aqui com 9, que ele emprestou também. E aqui vai ficar 13. Ó. 13 menos 4 aqui vai dar 9. 9 menos 3 dá 6. Eu não posso fazer 2 menos 7. Vou tomar emprestado um aqui, vai ficar 1. Vai vir um para cá, agora vai ficar 12. 12 menos 7 dá 5 e aqui sobrou 1. Então, o resultado aqui
foi 15,696 o resultado dessa subtração. Então, na adição e na subtração, um cuidado que você tem que ter é isso aqui, ó. É você colocar a vírgula abaixo de vírgula. Se você fizer isso, não vai ter erro. O restante do processo, você vai fazer a subtração, é igual você está fazendo com números naturais ou inteiros. Multiplicação. Bem, multiplicação aqui é o seguinte, vamos supor que você tem aqui 0,42. Nesse caso, para você fazer a multiplicação, não precisa você colocar a vírgula abaixo de vírgula. Você pode fazer assim, ó, alinhar o número à direita. Você vê que eu alinhei aqui à direita. Ó. Então, você vai multiplicar normalmente, como se não tivesse nenhuma vírgula, e depois nós vamos deslocar a vírgula. Você vai fazer 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, e 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0. Você vai somar isso aqui, né? Vai dar 4, 10 vai 1, 5. Agora veja o seguinte, aí. Aqui você tem quantas casas decimais? 2, aqui você tem uma. Você vai somar 2 casas decimais com a casa decimal, dá 3. O que você vai fazer? Você vai agora deslocar a vírgula que está aqui. Você vai deslocar para a esquerda. No caso, você vai deslocar aqui para a esquerda 3 casas decimais. Então você vai fazer 1, 2 e 3. Como aqui não tem um número, você pode colocar um 0. Então, essa multiplicação deu 0,504. Vamos ver outro exemplo aqui. 18,5 vezes 3,21. Observe aqui que o posicionamento da vírgula não tem importância na multiplicação, só na adição e na subtração. Vamos fazer a multiplicação normal. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17 vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 8, 24 e 1, 25, bota o 5 vai 2, 3 vezes 1, 3, 3 mais 2 dá 5. Somando isso aqui, vai dar 5, 8, 8, 5, 13 vai 1, 8 mais 1 dá 9 e 5. Veja que eu tenho uma casa decimal mais uma dá 3. E vou andar a vírgula daqui para a esquerda 3. Olha. 1, 2 e 3. Então, 18,5 vezes 3,21 é igual a 59,385. Agora vamos aqui à divisão. Eu tenho aqui 0,504 dividido por 1,2. Existe duas formas de fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, você tem aqui 0,504 e tem aqui 1,2. O que você vai fazer? Você vai transformar esses dois números em um número inteiro. Para mim transformar 0,504 em número inteiro, eu vou ter que multiplicar por 1000. Porque aqui você tem 3 casas decimais. Ó. Então esse número aqui vai dar agora 504. Esse número aqui eu tenho que multiplicar também por 1000. Tem que ser o mesmo número que você multiplicou primeiro. Então aqui vai dar isso aqui. Ó. São 3, né? 1.200. Então você vai dividir quem agora? Você vai dividir 504, você vai dividir por 1.200. Veja que não dá para você dividir 504 por 1.200. Você vai colocar um zero aqui, e esse zero que não tem aqui, você vai colocar aqui. Ó. Então agora vamos dividir 5.040 por 1.200. Então vai ficar assim, vai ficar aqui, eu posso muito bem cortar esse zero com esse. Ficou 504 dividido por 120, vai dar 4. 4 vezes 120 dá 480. Então aqui a sobra foi 24. Você coloca mais um zero aqui, ficou 240. Não coloca mais vírgula nem zero aqui. 240 dividido por 120 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 120 dá 240. 173,7 e você tem aqui 48,25.
Então, veja bem, você vai transformar esses dois números em, em números inteiros. Para mim transformar isso aqui em número inteiro, esse aqui, vou multiplicar por 100. Quando eu multiplicar, vai ficar 4.825. Do mesmo jeito, eu vou multiplicar esse aqui também por 100. Ó. Vai ficar 17.370. Então, a gente fazendo essa divisão vai ficar assim. Ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer a divisão desse número aqui por esse, né? Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vai ficar um 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 8, 24. Você coloca o 4, 24 vai 2. 3 vezes 4, 12, 3, 14, né? Aqui, ó. Subtraindo isso aqui, vai dar 2.895. O que vai acontecer? Não tenho mais zero aqui para me baixar. Vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. Ficou 28.950. Dividido por 4.825, vai dar um 6. Ó. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15, vai 1. 6 vezes 8, 48 e mais um 49, vai 4. 6 vezes 4, 24, mais 4 dá 28. Subtraindo isso aqui vai dar igual a zero. Bem, gente, essa aqui foi a nossa aula sobre números decimais, onde nós estudamos definição, leitura de números decimais, transformação de número decimal em forma fracionária, transformamos números na forma fracionária para números decimal, comparamos os números decimais e fizemos as 4 operações básicas. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.